Olá, bem-vindos ao canal Memorização Lúdica. Meu nome é Elaine e hoje vamos aprender a memorizar a súmula vinculante número 7. Diz a súmula vinculante número 7 que a norma do parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional número 40 de 2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar. Conforme já explicamos no vídeo da súmula vinculante número 1, súmula vinculante é representada por um super-herói, um aviãozinho de papel e um ventilador. Para a representação do número 7, vamos pegar a imagem de um arco-íris, porque um arco-íris tem 7 cores, então é perfeito para a representação do número 7. Para a imagem que represente a ideia de norma, nós vamos pegar uma folha de papel escrita e colocar um N na frente para lembrarmos de norma e não confundir como regra, regulamento ou qualquer outro termo semelhante. Ah, mas por que não pegamos a mesma imagem de normativo que usamos em outra súmula? Pode usar? Pode, só que aí tem que lembrar de fazer as adequações. Para esse caso específico, eu preferi criar um símbolo parecido, mas não totalmente igual, justamente para poder diferenciá-los. Mas fica a escolha de cada um, se para vocês ficarem mais fácil usar a mesma imagem de normativo, podem ficar à vontade. Nessa súmula vamos adotar essa imagem para representar a palavra norma. Para a palavra parágrafo, vocês lembram do símbolo de parágrafo? São dois S's, um por cima do outro? Pois então, vamos pegar essa imagem e olhar para ela direitinho. Ela faz lembrar uma serpente, não faz? Uma serpente enrolada? Principalmente quando a gente escreve à mão e faz não sei vocês, né? Mas eu costumo fazer um S e uma bolinha no meio para simplificar esse símbolo. Pois então, ela parece muito a imagem de uma serpente enrolada. Justamente por parecer essa imagem é que vamos utilizar justamente a figura de uma serpente, tal como essa que estamos vendo agora, para representar a palavra parágrafo para a gente daqui em diante. Então, toda vez que encontrarmos a palavra parágrafo, essa é a figura que vai representá-la, certo? Para a palavra terceiro, que é o número 3, vamos utilizar a mesma figura que utilizamos na súmula vinculante número 3, ou seja, a imagem de um trem. Parágrafo terceiro, então, fica representado pela cobra enrolada mais um trem. Vamos pensar na ideia de artigo com o artigo de uma revista. Então, para representar artigo, para ficar mais fácil de criar uma imagem concreta para representar a ideia de artigo, vamos pegar a ideia de uma revista, porque uma revista geralmente contém artigos dentro. Sacaram? Então, artigo fica representado por a imagem que estamos vendo agora, a imagem de uma revista. Em seguida, temos o número do artigo, que é o número 192. Não tenho nenhuma ideia de algo que me remeta de cara à ideia do número 192. Então, o que nós vamos fazer? Vamos desmembrar esses números. Número 1, já vimos que é representado por um unicórnio. Se você não sabe do que eu estou falando, vá até a súmula vinculante número 1 para entender a escolha. O número 9, nós ainda não vimos, mas é representado por o símbolo de um nó. Por quê? Porque ambos começam com a sílaba nó. 9, nó. Entenderam? Então, a ideia de um nó representa o número 9. E o número 2 também já vimos que é representado pela imagem das torres gêmeas. Portanto, 192 fica representado por esse conjunto de imagens que estamos vendo aqui. Bom, para a Constituição não temos grandes problemas, já estamos cansados de saber que a imagem é a Constituição, um livro físico com a capa verde e amarela que aparece praticamente em todas as nossas súmulas. Bem tranquilo também, podemos prosseguir sem grandes explicações com relação a isso. A próxima palavra é revogada. Bom, nós já temos uma imagem criada para revogação que nós utilizamos na súmula vinculante número 3, lembram-se? Do professor ensinando as vogais para emitir a parte final da palavra e um replay, um botão de replay na frente para a gente lembrar do começo, que é re. Vamos utilizar para facilitar a mesma imagem para representar revogada. Se você não sabe do que eu estou falando, assista ao vídeo da súmula vinculante número 3 para entender como fizemos a escolha dessas palavras, ok? Para emenda, uma imagem muito significativa que vem logo de cara na minha cabeça, a imagem de um cano partido, rachado, enfim, com alguém tentando passar uma cola nele para emendar, como essa imagem que estamos vendo aqui. Constitucional, dispensa maiores comentários, já estamos cansados de saber que é nosso livrinho da Constituição com a capa verde e amarela.
E aí temos a referência numérica. Essa técnica ela é muito útil para a memorização de números, essa técnica com imagens. O número 40, a ideia que vem imediatamente à cabeça é a ideia da idade da loba. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Idade da loba geralmente é da idade dos 40 anos que começa. Então, o número 40 é representado por uma loba. E 2003? Bom, não vem nenhuma imagem na minha cabeça para lembrar de cara do número 2003. Então, quando nós não temos uma imagem que remeta diretamente ao número que queremos memorizar, o que nós vamos fazer? Vamos desmembrar, assim como fizemos com 192. Então, a primeira parte do número é 20. O número 20, para mim, eu sempre relaciono com Leonardo da Vinci, pela parte final do nome. Só que ao invés de colocar a foto do Leonardo da Vinci, eu coloco a foto da Mona Lisa, já que é uma das obras mais famosas dele, e um Vzinho na frente, uma mão fazendo assim, para me lembrar que o que me interessa ali é lembrar do 20. Então, essa imagem representa o número 20. O 0 do 03 é representado por uma bola. Acho que não tem grandes problemas, nenhuma grande dificuldade aqui em relacionar o número 0 com uma bola, não é mesmo? E o número 3 já sabemos que é representado pela imagem de um trem. Portanto, 40 de 2003 é representado por esse conjunto de imagens que estamos vendo aqui agora, ok? O próximo termo que vem na súmula é o termo que limitava. Então vamos criar, na verdade, uma imagem para limite. Como nós podemos estabelecer uma imagem para limite? Vocês lembram quando a gente vai fazer a baliza na autoescola? Então tem um cone aqui, um outro cone aqui, e temos que encaixar naquele espaço, ou seja, nós temos um espaço limitado para fazer o estacionamento, para estacionar. É a mesma ideia que vamos usar aqui. A ideia de limite, como dois cones, como esses daqui, com um espaço no meio, uma flecha marcando o espaço. Essa é a imagem que significa limitar para a gente. Para a escolha de um símbolo para a imagem de taxa, vamos pegar uma palavra parecida para usar como suporte. Então, graxa tem um final muito parecido com taxa, certo? Vamos então representar com o material que utilizamos para engraxar algum sapato, como esse que estamos vendo aqui, e colocar um T junto para a gente lembrar que é taxa e não graxa, assim como essa imagem que estamos vendo aqui agora, que vai representar taxa de agora em diante. Para a palavra juro, eu gosto de pensar em uma pessoa que está rezando, fazendo uma promessa. Então, eu juro que no ano que vem, sabe as famosas promessas que a gente faz na virada do ano? Então, eu juro que no ano que vem eu vou fazer isso, 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 assado. Então, essa é a imagem de alguém rezando para a gente representar o juros. Helene, não tem nada a ver com juros. Eu sei, é só uma representação. Lembra-se de convencionar os símbolos com significados. Eu não concordo. Tudo bem, não fique brigando com o símbolo e tente fazê-lo funcionar dessa forma. Não consigo relacionar de jeito nenhum porque eu fico brigando com ela toda hora. Ok? Sinta-se à vontade para trocar para um outro símbolo que faça mais sentido para você. Só que, de novo, não esqueça que na animação não vai estar o seu símbolo, vai estar esse que eu estou sugerindo. Então, quando for fazer a revisão pela animação, você tem que se lembrar de substituir na sua cabeça o símbolo que está ali pelo que você escolheu. Ok? Para todos os efeitos, juros, fica sugerido aqui, como essa imagem de alguém rezando, falando, eu juro tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ok? E reais? Reais também eu acho que não tem uma grande dificuldade, né? Todo mundo, eu acho que quando vê uma coroa, remete à ideia de realeza, de reais. Então, juros reais fica representado por esse símbolo aqui. 12%. Para o número 12, eu lembro sempre de uma dúzia de ovos. Geralmente a gente compra a dúzia de ovos. Tudo bem, tem caixas menores, tem outras de 30, tudo bem, gente, mas o geralmente assim a gente compra uma caixa com 12. Nós pensamos em ovos em termos de dúzias. Portanto, uma dúzia de ovos, uma caixinha de ovos com 12 ovos, representa o número 12. E porcento? Porcento eu uso o símbolo de porcento mesmo, não tenho grandes problemas com isso. E é o que eu sugiro para vocês também. O próximo termo é ao ano. Ao ano, eu utilizo a imagem de fogos de artifício. Aí vocês devem estar se perguntando, meu Deus, da onde essa menina tirou a ideia de fogos de artifício para representar ano? Calma, vou explicar a lógica interna aqui de novo. Toda vez que temos uma passagem de ano velho para o ano novo, que é o Réveillon, tem muita queima de fogos de artifício, correto? Então, toda vez que eu olho fogos de artifício,
A primeira ideia que vem na minha cabeça é a ideia de Réveillon, a ideia de passagem de um ano. Portanto, toda vez que tem fogos de artifício, representa o período de um ano, porque já virou. Entenderam? Portanto, essa imagem que está aqui representa ano. A próxima palavra da súmula é a tinha, que remete, na verdade, ao verbo ter. Eu penso no verbo ter no sentido de obter, no sentido de possuir. Geralmente as pessoas trabalham e almejam ter sua casa própria, seu carro, sua própria família. Ah, Elaine, mas eu não quero ter isso, eu não quero ter casa própria, eu quero viajar, tudo bem, gente. Aí é de cada um. Tô falando que geralmente, ainda mais, principalmente as gerações anteriores, tem essa ideia na cabeça, tipo esse conjunto de coisas para se perseguir, para tentar se alcançar. Então, é mais ou menos essa ideia que eu uso para estabelecer uma imagem para o verbo ter. Eu pego uma casa, porque geralmente as pessoas querem ter uma casa própria, pego a imagem de um carro, que geralmente querem ter seu próprio carro, pego a imagem de uma família que está protegida por aquilo tudo, aquele conjunto de bens, e eu coloco um T em cima para lembrar que é um verbo ter. Elaine, que viagem é essa para criar uma imagem? Então, gente, de novo, é aquelas ideias meio abstratas demais que tem que dar uma forçada de barra para criar uma imagem aqui. Mas essa é a imagem que eu utilizo para o verbo ter. Ah, eu não concordo. De novo, sinta-se à vontade para criar uma outra, só uma sugestão. Por isso que eu explico mais ou menos o raciocínio que eu utilizei para vocês entenderem também, não ficar uma coisa totalmente jogada, mas vocês podem se sentir à vontade para criar a sua própria imagem, até algo muito recomendável. É um exercício tanto para criatividade, a facilidade de memorização provavelmente vai ser maior também. Só que não tem pessoas que não têm tanta criatividade, então eu estou sugerindo a série de vídeos, foi planejado justamente para isso, para tentar atender aquelas pessoas que até conhecem a técnica, mas não conseguem aplicar, porque tem uma dificuldade de criar imagens para para conceitos muito abstratos. Por isso, vem essas sugestões para poder facilitar a vida de todo mundo, ok? A próxima palavra é aplicação. Para aplicação, eu me lembro de aplicativo, então selecionamos a imagem de um celular cheio de aplicativos e para lembrar do final ação, como já combinamos, usamos aquela plaquetinha de cinema como essa que está aqui. E para a palavra condicionada? Para a palavra condicionada, uso a imagem de um ar-condicionado. Condicionada, ar-condicionado. Aí bate direitinho, não é mesmo? Para a escolha de um símbolo para a palavra edição, nós vamos de novo fazer uma composição, criar tipo uma historinha aqui. Quando falamos em edição, aqui está no sentido de... seria um sentido similar ao de inauguração, ao de lançamento, ao de estrelato, forçando um pouquinho assim, né, os sinônimos. Obviamente os contextos estão diferentes, não se fala em estrelato de uma lei, mas vocês entenderam. Essa é a ideia de algo novo, de algo que está sendo lançado agora. Pois bem, então vamos pegar a ideia de inauguração. Quando um local vai ser inaugurado, geralmente a gente vê em filme e tal, tem aquela fita amarrada, normalmente é vermelha, mas pode ser de outras cores também. E alguém vai lá com uma tesoura e corta, tipo, está inaugurado. O termo edição aqui está mais ou menos nesse sentido. Eu vou lançar, eu vou trazer algo novo. Eu vou apresentar algo, eu vou inaugurar algo, uma lei nova no caso. Então nós vamos pegar essa ideia. Tá, entendi, mas como é que eu vou lembrar esse símbolo como edição? Aí nós vamos pensar o seguinte, vamos contar a nossa historinha. Quem vai cortar essa fita é um homenzinho chamado Ed. Então o Ed que vai cortar essa fita. Assim sendo, não vai ter inauguração, e sim edição. Elaine, o que é isso? Eu sei, é uma forçadinha de barra, mas às vezes a gente tem que criar uma historinha ali no meio para lembrar da imagem, para correlacionar com o significado. Portanto, edição fica correlacionada a partir de hoje com esse conjunto de imagens que estamos vendo aqui. O próximo termo da súmula é lei complementar. Vocês se lembram que na súmula vinculante número 1, nós já estabelecemos que lei complementar seria representado por uma xícara de leite com café? Pois então, vamos manter essa representação aqui. Se você não está entendendo nada do que eu estou falando, vá na súmula vinculante número 1 para entender o porquê esse símbolo representa a lei complementar. Com isso, terminamos a escolha de símbolos para a representação de todas as palavras da súmula vinculante número 7. Agora vamos assistir uma animação
que vai contar com todos esses símbolos na ordem que aparecem na súmula. Lembrando a ordem que eles aparecem e os seus significados, vai ficar muito mais fácil de recordar o conteúdo dessa súmula vinculante. Vamos à animação? Não se esqueçam de fazer as revisões periódicas, conforme já explicado no vídeo de noções introdutórias. Se você ainda não assistiu, vá até lá e assista. É muito importante para que essa técnica possa render bons resultados para você. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!